Olá, gente, boa tarde. A gente começa aqui mais um BNews Entrevista, direto do bnews.com.br, o site que todo mundo acompanha e conhece. Estou aqui ao lado de duas grandes jornalistas, a nossa Juliana Nobre e Yasmin Barreto. Aliás, primeira vez os três juntos aqui, né? É verdade. Primeira vez esse trio. E hoje vai dar o que falar, viu? Pelo tema da entrevista. Para você que está chegando aí agora e não sabe, hoje é o dia do orgasmo. E a gente recebe aqui a nossa Cláudia Meirelles, está aqui ao vivaço com a gente para falar sobre esse assunto. Sexóloga fera, já tive o prazer de entrevistar algumas vezes lá na rádio Itapuã FM e agora está aqui no BNews para fazer esse bate-papo, tirar essas dúvidas da galera que está em casa, está ali assistindo a gente pela live e também no site bnews.com.br. Seja bem-vinda aqui. Obrigada, é sempre um prazer, Rafael, atender um pedido seu. Vamos começar falando, Cláudia, sobre o tabu, né? O sexo, para muita gente, ainda é tabu e ainda é ensinado como um tabu, como algo a ser escondido, a não ser exposto, a não ser conversado, sequer entre pais e filhos, né? O que fazer para resolver, para tirar o sexo dessa seara do tabu e levar para uma coisa mais natural, que deve ser conversada e passada por gerações? Existem muitas informações que mais estão prejudicando, principalmente se tratando dos nossos adolescentes, do que ajudando para uma sexualidade saudável, né? Só complementando, porque eu sou mãe, tenho um menino de 3 anos, e essa questão da inserção, né, do assunto dentro de casa ou até mesmo na escola. Qual a idade ideal para se falar e como se falar para uma criança sobre a sexualidade? Em verdade, você não vai falar para a criança sobre a sexualidade. É um assunto que permeia o dia a dia. Então, a forma natural como você fala, por exemplo, quando você vai dar um banho, você diz, vamos lavar o olhinho, vamos lavar a boquinha, vamos lavar... Mas na hora que você vai para a genitália, é piu-piu, perereca, pepeca, você não diz, vamos lavar o pênis, a glande, vamos lavar a vulva, né? Então, assim, a gente começa a tratar a genitália como sendo uma coisa feia, suja, pecaminosa. Vamos dar nome as coisas. Vamos mostrar à criança que quem pode, inclusive, tocar na sua genitália são os pais, que é quem normalmente faz o cuidado dela. Que o corpo dela só vai ser tocado com a permissão dela. Você já está introduzindo a sexualidade. É muito natural os pais, a mãe principalmente, encontrar a filha se tocando, né, tocando na vulva. E aí diz, pare com isso. É feio, vai dar micróbios. Quando você pode dizer, olha, você está tocando na vulva, essa sensação é gostosinha, não é? Mas a gente faz isso sozinha, no quarto da gente, com a porta encostada. É uma coisa só sua. Então, o ideal é se falar claramente, sem essa questão de historinhas, ou... Qual o ideal mesmo para falar com uma criança? Historinhas depende. Se não for criar mais um mito, você pode criar uma historinha. De uma forma lúdica. De uma forma lúdica. Agora, o importante é que você responda à curiosidade da criança e não que você se antecipe a ela. Ou crie outras. Exatamente, né? Porque meninas, vou aproveitar que a gente está aqui nas preliminares desse bate-papo para avisar que você que está em casa aí, está assistindo pelo nosso Instagram, nossa conta oficial, pode mandar pergunta também. Se tem alguma dúvida sobre sexo, educação sexual, manda pra gente, que a nossa grande Lara Croft está aqui nos bastidores e vai mandar a pergunta pra gente. Cláudia, aproveitando essa pergunta de Juliana com relação às crianças, de que forma tratar isso, entra um fator que eu acho que é importante e perigoso, que é a internet. A internet, ela pode ser sensacional se você sabe fazer uma pesquisa e pode ser destruidora se você pesquisa na fonte errada. Para adultos e para crianças. Sim, claro. Né? O que chega muito no consultório hoje são pessoas que estão querendo atingir um padrão inatingível. Por exemplo, o padrão de performance do sexo de um filme pornô, de um filme erótico. Porque aquilo foi editado, você não percebe. É impossível que um homem tenha uma performance sexual daquele, com várias mulheres ao mesmo tempo, com várias penetrações imediatamente após um orgasmo. Isso não existe. Todo homem tem um período refratário, a gente sabe disso, que é aquele período que a mulher disse, ele é egoísta, virou pro lado, né? Então, assim, ele não vai conseguir se envolver imediatamente em uma nova relação, um novo coito. Vai demorar um pouquinho até que esse organismo volte
a ter condições de ser estimulado. E esse padrão da internet, ele prejudica. Sim. Existem pacientes, mulheres, que chegam e dizem, nunca tive orgasmo. Ok, vamos estudar o que é nunca ter tido esse orgasmo. E quando nós fazemos a operacionalização da queixa, que é entender o que ela está falando, a gente percebe que ela passa o ato sexual inteiro, lembrando do que o coach sexual, eu não sou coach não, tá? Eu sou sexóloga clínica. O coach sexual ensinou para ela que ela tem que fazer isso, que ela tem que fazer aquilo, e ela não está sendo natural. Então isso prejudica, a internet nos prejudica nesse sentido. E o principal método de desfazer esse tipo de bagunça na informação é a educação, é procurar a fonte correta. Para a sexualidade, porque ninguém ensina para o sexo, porque sexo é biológico. Sim. Você nasce com testículos, né, ou você nasce com ovários. Não estou falando dos pseudo-hermafroditas ou hermafroditas, mas as pessoas, né, que não são hermafroditas, vamos dizer assim. O sexo você não ensina a pessoa. O que a pessoa desenvolve e aprende é exercer a sua sexualidade. Então a educação é para que ele tenha uma sexualidade saudável, para que ele respeite o seu corpo, o seu limite, para que ele possa partilhar o seu corpo com o que ele acha que vale a pena. Não é virar um produto de prateleira que todo mundo bota a mão e escolhe. Não, você é que tem que dar esse limite. Ser uma mulher do século XXI, ser uma pessoa que luta pelos direitos da mulher, é poder dizer não. Eu não quero com essa pessoa, eu não quero agora, eu não quero desse jeito. É poder se preservar, não se fazer um objeto de escolha. Hoje o programa é sobre o Dia do Orgasmo e a gente está aqui com a sexóloga Cláudia Meirelles para poder tirar dúvidas sobre sexo e sobre educação sexual, que é importante, é exatamente isso que a gente está falando aqui, sobre informação, sobre dialogar e falar, né, conversar com seus filhos, entender que existe, que precisa ser passada essa informação para que ele não aprenda na internet, na rua, ou seja, com quem for, né, que seja com os pais, que é o ideal. E aí o pessoal está falando a partir de que idade pode se conversar sobre sexo com o filho? Sempre. Chegou atrasado, já teve essa pergunta. Sempre. Você não tem uma data, não tem uma idade certa. Você vai respondendo à necessidade daquela criança. Então, assim, um par, né? Porque as famílias são formadas de diversas conformações familiares hoje. Então, assim, o par que está ali, seja homem e mulher, seja homem, mulher ou mulher, a forma de carinho com que eles se tratam é exercer a sua sexualidade. Então, palavras carinhosas, respeitosas, a criança está aprendendo a como amar e ser amado. Porque é no exemplo que ela vai aprender. Então, isso é sexualidade. É que as pessoas acreditam que sexualidade seja exclusivamente o ato sexual. E não é. O ato sexual já é uma coisa, já lá no finalzinho. A sexualidade é o todo expressar. Entendi. Também lembrar que as informações sexuais não é para você formar a sexualidade da criança, né, do ser. Você só está ensinando a ela a entender o seu corpo, se conhecer melhor, né? Isso. Eu, inclusive, escrevi um artigo, não está nesse livro, sobre masturbação feminina. Né? O que é que esse texto quer dizer? Eu não estou fazendo apologia da masturbação. Eu estou querendo mostrar o que os diversos autores mostram, a importância do autoconhecimento, do conhecimento do seu corpo, para que você possa obter prazer estando com o parceiro. Porque se você não se conhece, como você vai mostrar o seu corpo para o outro? Então, assim, exercer a sexualidade é isso, é se conhecer para poder se revelar ao outro. Existe um tabu muito grande sobre a mulher, ela entender, ela se masturbar, fazer ela mesma, né? Porque a gente percebe que o homem ele tem essa liberdade maior em relação ao seu corpo e a se dar prazer. Existe esse tabu? Sempre existiu, né? O homem, ele é criado para ser o varão, né? E para que ele possa está em todas as situações em ereção e com todas as mulheres, o que é prejudicial para ele também, porque ele jamais vai poder fazer isso. E a mulher, ela foi educada e reprimida para não sentir prazer.
O corpo dela era um veículo exclusivo para reprodução. A finalidade era essa. E as mulheres começaram a descobrir, principalmente com os estudos de Master e Johnson na década de 50 a 60, de que o corpo delas também emana prazer, que elas nasceram com essa capacidade. E aí, daí para cá tem sido muita luta para que a mulher ocupe esse lugar de um ser que também pode ir em busca do seu prazer. Com responsabilidade, claro. Por falar nisso, existe algum limite dentro do ato sexual, algum limite? Ou eu posso impor, né, um pouco que a gente estava falando aqui, mas eu posso impor, eu quero só até aqui, isso é falado antes, no ato sexual. Existe algum limite para ambas as partes? As pessoas que se conhecem antes, né, que tem um diálogo sobre a sexualidade, sobre as suas preferências, os seus limites, isso é muito favorável, porque os parceiros vão entender do que o outro é capaz e onde está o seu limite. Na terapia sexual existe uma técnica que nós aplicamos, que é justamente isso, para você se conhecer e depois mostrar esse parceiro. Só que quando você vai mostrar, você vai mostrando os seus limites para ele, porque o sexo, a relação sexual tem que ser consensual. Tudo pode, desde que seja consensual. No consultório de sexologia, a gente sempre fala, aqui não é um tribunal. Aqui eu estou para acolher o sofrimento e orientar no que for necessário. Mas tem duas coisas que a gente não concorda, não coaduna, não permite. Qualquer coisa que vá contra a saúde dele ou de outra pessoa, então nós vamos sinalizar que isso não é aceitável, ou que seja contra a moral vigente na nossa cultura. Por exemplo, se Rafael disser, olha, Cláudia, eu só tenho um orgasmo se eu transar em frente das câmeras com o sinal aberto para o país. Você não pode. Isso é atentado violento ao pudor, no mínimo. Então, isso não pode. Mas, do resto, tudo que for consensual, pode. Não é o que eu penso, é o que está bom para o outro. Pois é, tem essas dicas e esse bate-papo que a gente está tendo aqui, muito disso, inclusive de assuntos que a gente vai falar agora também, sobre problemas com ereção, com orgasmo, que a gente vai tocar nesse assunto. Está nesse livro aqui, Entre Mulheres, Quando Buscar um Sexólogo Clínico. Vou pedir para o Ricardo fechar nele aqui, que é um livro que foi lançado tem pouco tempo, né, Cláudia? Foi 31 de maio, na Associação Baiana de Medicina. Foi um livro que eu escrevi junto com a ginecologista Carla Sarma. Fala um pouco desse livro pra gente. Esse livro, ele foi pensado para levar várias informações sobre sexualidade para as mulheres, porque são elas que levam seus parceiros para o consultório, geralmente. Sim. E para mostrar que a sexualidade é uma coisa simples. Né? Basta que você tenha algumas informações e que comece a pensar corretamente. As mulheres chegam e dizem, não tenho desejo sexual. Tá. Quantas vezes por dia você consegue parar para pensar em sexo? Pensar em uma coisa que seja estimulante para você. Uma pessoa real, um artista, alguém que não seja tão atingível. Não penso. Então você não está disponível. A fantasia é o que nos conduz na relação sexual. Sem fantasia não haverá desejo, excitação e nem orgasmo. Cláudia, você falou que as mulheres normalmente são as que mais levam os maridos aos consultórios. Uhum. Qual é o problema mais recorrente que elas levam para você? Disfunção erétil e ejaculação precoce. Né? E a ejaculação precoce, aproveitando, ela precisa ser entendida de uma forma. A pessoa pode ser disfuncional para Joana e não ser para Maria. Porque às vezes o que a parceira diz, olha, mas ele tem, ou o parceiro, ele tem uma ejaculação precoce. Vamos estudar essa precocidade. É precoce mesmo ou o outro está tendo dificuldade de atingir o seu orgasmo? Porque às vezes o parceiro não entrou na relação, né, e o outro já tem meia hora de preliminar, mais um tanto de penetração e vai ejacular, evidente. Então a gente vai olhar se é uma coisa recorrente, com mais de 6 meses, como é que está a adequação desse par, para não sair rotulando todo mundo de ejaculador precoce.
Agora, a gente falando do homem, ainda existe, apesar, né, do homem se colocar como viril ainda, né, nos atuais anos, mas ainda existe muito preconceito. O próprio homem tem muito preconceito em algumas relações sexuais, algumas ações dentro da relação sexual. A gente estava comentando mais cedo algumas questões e a gente falou, por exemplo, do beijo grego, que é algo que é numa região erógena, mas o homem ainda tem muito preconceito. Vale tudo dentro da relação sexual e o que fazer para que esse homem quebre esse próprio tabu e tenha, de fato, prazer no que ele gostaria de fazer? Pois é. Primeiro você tem que saber se ele realmente gostaria. Existe um tabu? Existe. Por exemplo, a região perianal é proibida para os homens. Eles acham que se tocar no períneo ou na proximidade do ânus é como se ele fosse se tornar homossexual ou declarar sua homossexualidade. Mas você precisa saber se ele deseja fazer essa exploração. E não é na hora do ato. É isso que tem que ter o diálogo antes. A conversa, o mostrar, a leitura, né, que desmitifique isso. Agora é uma linha bem tênue, né? A questão do desejo e a questão de ele estar se reprimindo por conta de um tabu. Sim. Né? Tem muito complicado, né? A gente tem que entender. ter. Eu não sei se foi com você na rádio que tocaram nesse assunto, mas eu lembro de alguém ter falado comigo sobre filmes, né? Um filme que tem algum tipo de ação nesse sentido. Sim. E aí vocês assistem juntos, e aí toca, e aí toparia algo nesse sentido para depois e de fato falar sobre o assunto. Às vezes, Rafael, assistir o filme não é o primeiro ponto. Porque às vezes a pessoa não se sente à vontade de assistir o filme com o parceiro. Sim. Então, o diálogo primeiro, né? Mostrar o tema, mostrar que é possível, mostrar literatura que seja pertinente, né, de uma fonte séria. E depois vamos assistir o filme, porque às vezes um ou outro não se sente à vontade. Sim. Então, é o passo a passo. A sexualidade é uma construção. E a sexualidade a dois é uma construção muito delicada. Uma dica para poder ajudar a quebrar essas barreiras seria a intimidade. Sim, entre o com certeza. casal. Quanto mais intimidade, talvez seja mais aberto a dialogar sobre as coisas. A intimidade, eu entendo que você está falando da confiança, não é isso? De você poder se mostrar para o outro. Se sentir à vontade com o outro. Exatamente. Quanto mais... Porque as pessoas, elas me parecem hoje que elas se encontram, vão transar, mas não conhecem nada um do outro. E querem que o outro, sem conhecer, que tenha essa abertura. Não tem. A sexualidade ela é construída. Bom, a gente estava falando aí para vocês que estão assistindo a gente na live aí no Instagram sobre, logo no início, né, da entrevista, a gente estava falando sobre essa questão de quebrar esse tabu com crianças, de falar sobre proteção, falar sobre sexo, sobre o corpo. E aí a Rose Pereira mandou aqui pra gente, que ela falou assim: quero saber se é errado tomarmos banho com o filho, tanto com o pai quanto com a mãe, filho com 5 anos. Provavelmente deve ser a idade aí do filho dela. Olha, a questão de errado ou certo não é o que está em julgamento. O que vale é perguntar, você se sente à vontade em tomar banho com seu filho? Porque é uma coisa natural, né? Se você se sente à vontade, se não fica constrangida, não tem problema algum. Vamos falar sobre sexo oral também, que para algumas pessoas ainda também é um tabu. Muita gente tem nojo, tem um nojinho, aí quer fazer porque o parceiro quer que faça e tal. Mas existe algum risco de saúde mesmo no sexo oral? Você vai fazer o sexo oral em uma pessoa que você sabe que está em condição rígida de saúde, que está perfeito. Não tem infecções, né? Não tem corrimentos. Tanto o homem quanto a mulher não tem nenhuma fístula, nenhuma ferida, a HPV, a herpes, né? Então você pode fazer. Fazer sexo oral com desconhecido, você tem possibilidade sim de adquirir uma IST. É sujo? Não. Todo mundo toma banho, faz a sua higiene, para aí você não vai estar com o corpo sujo e vai fazer sexo oral, que ninguém vai botar a boca e nada que está sujo. Mas a vagina e o pênis é limpo, né? Existem, o cheiro peculiar da vulva existe, mas é normal. Se você está com um cheiro mais
forte, é porque ou está com alguma infecção, ou então já passou, está vencida, vamos dizer assim, precisa lavar. Mas não nada que um banhozinho resolva, né? E assim, existem pessoas que têm preconceito com o sexo oral? Tem, porque não se sente à vontade. Acha que, pensa inclusive, que se for fazer, o que é que o outro vai pensar de mim? Então assim, falta o diálogo. O que é que o outro quer que você faça naquela hora? O que é que ele está esperando e o que é que você quer fazer? Ninguém é obrigado a fazer nem a receber sexo oral. Sim. Mas na partilha, na brincadeira, as pessoas podem se disponibilizar. Mas, diálogo. Ok, a gente conversa aqui com a sexóloga Cláudia Meirelles, esclarecendo várias dúvidas nossas e também dos nossos internautas que estão em casa. Aproveitando esse assunto aí do consenso, do diálogo, até um tempo atrás, e você falou isso no início da entrevista, o sexo era visto como uma coisa suja. Para algumas pessoas ainda permanece isso. E algum tempo atrás também o sexo era papai e mamãe, né? Passou disso... Em casa. Em casa, em casa. Passou disso, a mulher não prestava, enfim, uma série de coisas e que a gente sabe que nada disso procede, nada disso tem fundamento. Hoje você recebe, Cláudia, em seu consultório, mulheres cujo parceiro, e aí falando numa relação heterossexual, que tem vontade de fazer um sexo anal e não sabe como dizer isso ao parceiro, e aí procura um especialista para ter um direcionamento? Não, que ele não sabe como dizer à parceira que ele quer, não. Eles levam... Não, o contrário, que a mulher tem vontade e não sabe dizer ao marido. Porque afinal ela sempre foi coagida a não ter esse tipo de desejo. Eu não me deparei com essa situação. O que acontece é que eles querem mais o sexo anal e elas não se sentem à vontade, né? Mas a mulher chegar desejando o sexo anal e não saber como dizer para o parceiro, não me deparei com essa situação. Quais são os casos assim que são mais recorrentes lá? Parceiro querer sexo anal. Eu estou falando de variações, né? Sim. E ela não querer, e às vezes não quer simplesmente porque acha que... O que é que ele vai pensar de mim? Né? Parceiros que querem me pedir autorização para ir fazer swing, participar, né? E aí, infelizmente, eu não posso autorizar ninguém, cada um se autoriza. Eu só pergunto o que é que ele pensa sobre isso, o que a parceira pensa, se eles dão conta do que vai acontecer, se eles têm ideia. Então, a gente orienta, porque nem sempre isso vai trazer uma coisa positiva. Não é para todo mundo, não é todo mundo que dá conta de participar. Cláudia, apesar dessas questões todas que envolvem a sexualidade, você percebe que durante o seu tempo de carreira as pessoas estão mais abertas ao sexo? Sim. Estão mais livres? Sim, as pessoas estão cada dia mais se libertando. As mulheres, mas em contrapartida, os homens não estão sabendo como lidar com essa mulher que está cobrando prazer. Porque a vida inteira ela ficou calada, né, recebendo o que ele dava e muitas delas, inclusive, fingindo um orgasmo. Inclusive. Isso é comum? É comum. E agora as mulheres estão querendo, então elas estão indo à luta, cobrando. Mais, né? Se o parceiro apresenta uma disfunção erétil, elas convidam para ir para o sexólogo, estão buscando. Vamos só voltar aqui na questão das posições, porque minha participação aqui também é para saber de algumas coisas. Na verdade, porque eu tô grávida. E aí eu sugeri a Rafa, Rafa, eu quero ir lá para também fazer algumas perguntinhas. Apesar da minha gravidez ser recente, né, tem 3 meses, mas esse iniciozinho é um pouco mais complicado, principalmente para algumas mulheres que tiveram alguns problemas nesse início de gravidez. E aí fica um tempo, né, sem poder ter relação sexual e tal. Mas qual seria? Tem alguma posição mais adequada ou mais confortável para a mulher grávida, dependendo das fases das gestações? Você tem algumas dicas? Bom, a mulher grávida, ela pode ter relação até quase a hora do parto. Quem vai liberar esta mulher é a sua ginecologista ou seu obstetra. Porque se você não tem nenhuma restrição física, né, não precisa estar em repouso, não tem uma placenta que precisa de um cuidado maior, você vai ter a sua relação normal.
Existem posições que, à medida que a barriguinha vai crescendo, vão ficando mais difícil. Por exemplo, a posição missionária, né? A papai e mamãe é impossível com a barriga grande. Então, você vai fazendo adequações. O conchinha é uma posição favorável, né? Então, assim, a medida vai se apoiando com o travesseiro, coloca o travesseiro para apoiar a barriga e você fica deitada, né, o parceiro por trás, ainda que com a penetração vaginal. Cada época da gestação, você vai se adequando com o seu parceiro. Mas não existe restrição se o seu médico não determinar isso. Tem o Kama Sutra das grávidas. O importante é o orgasmo, né? Sim. Agora outra pergunta, aí já é uma dúvida pessoal mesmo. É verdade que a grávida fica com mais vontade de fazer sexo? Bom, veja bem. A questão é que você já está grávida, então não tem mais o risco, né? E as mulheres? É verdade. Então você se liberta também, né? Vai variar de mulher para mulher, porque algumas se sentem feias, por mais que ela deseje, ela acha que aquela mudança do seu físico é uma coisa que vai tirar a libido do seu parceiro. Ela já não se olha como uma mulher bonita e que está cumprindo mais uma função, né, na preservação da espécie. Ela começa a se olhar como uma pessoa desprezível. Então, isso afasta muito mais. O psicológico vai afastando muito mais. E acontece também no pós-parto, né? Que já é um período hormonal ali muito louco. Tem outra situação. A prolactina, né? Que é um hormônio, ele no pós-parto ele é muito alto. A prolactina é alta por conta da fabricação do leite, né? Da produção do leite. E prolactina alta, o desejo está embaixo. Quando o desejo está embaixo, você se disponibiliza pouco. Além disso, você está com um serzinho deste tamanho, que você acha que você é a única pessoa do mundo capaz de tomar conta. A sua atenção está voltada para ele. Isso faz com que o desejo diminua um pouco. Né? Mas nada que a atenção ao parceiro, né? Olhar para você, porque além de mãe, você continua sendo uma mulher com um parceiro. Mas só que nos primeiros 30, 45 dias, a mulher está muito focada ali. Mas tem o parceiro. Não esquecer. Né? E dialogar, né? Com o parceiro. E dialogar, exatamente. E existem situações que a mulher que está lactante, que está amamentando, quando ela se excita, pode haver um esguincho do leite, né? Então, às vezes, isso pode ficar um pouco desconfortável, não tem problema. Coloca aqueles absorventezinhos que a gente coloca no mamilo, um sutiãzinho bonitinho, não vai nada nem pra cabeça. Já foi. Já foi. Gente, eu quero agora a pergunta de vocês de casa. A Yasmin tá com o celular aqui, vai te selecionar uma perguntinha aqui pra gente fazer pra Cláudia. Pois é, o George tá perguntando se toda mulher sente prazer com sexo anal. Ó, nada no ser humano é tudo. Não dá pra generalizar, né, Cláudia? Não dá pra generalizar. Primeiro, porque não são todas que têm a prática. Já começa por aí. Segundo, porque algumas podem sentir e outras não. Vai depender muito do envolvimento com esse parceiro, do quanto ela está à vontade, do quanto a penetração está sendo prazerosa. Porque tem que ser com cuidado, não pode ser uma coisa agressiva. Porque o ânus não tem lubrificação própria. Ele depende de uma lubrificação externa, ao contrário da vagina, né, que ela se lubrifica. Então tem que ter muita lubrificação e a penetração tem que ser cuidadosa para não criar fístulas, não haver nenhuma laceração. Pois é, a Grazi também aí fez uma pergunta pra gente, acho que ela perdeu um pouco da pergunta de Juliana sobre a questão de estar grávida. Ela disse que está com 5 meses, mas tem medo de praticar o sexo, de transar, né? E aí, a gente já conversou aqui, a Cláudia já explicou, né, Cláudia? É liberado a depender se não tiver nenhuma restrição na gestação. Se não houver restrição do seu obstetra, pode transar e vai adequando a Aproveita o dia do orgasmo para comemorar. Aproveita que agora não tem perigo. O pênis não vai bater na cabeça do bebê. Tem esse mito. O esperma não vai ejacular no rosto dele. Podem ficar tranquilos. São mitos, né, que são criados. E às vezes tem muita gente que carrega isso consigo e vai levando. Né? Vai de geração para geração.
Mas foi muito... Pode falar. Pronto, a gente tem mais uma pergunta aqui, que é a da Aline. Ela pergunta por que algumas mulheres perdem a libido ou têm a libido diminuída após realizar esterectomia. Bom, aí é a questão hormonal. O que é esterectomia, Esterectomia é a retirada do útero. Tá. Né? Então, assim, quando você faz uma esterectomia, os seus hormônios vão ser alterados. O que é que vai acontecer? Você precisa de uma reposição hormonal. Todas as mulheres, nem todas. Cada caso é um caso. O médico vai ter que olhar a linha longitudinal dessa mulher, inclusive da família, para ver se ela pode ou não fazer reposição hormonal. A gente tem mais uma perguntinha aqui, né? Aproveitando que é o dia do orgasmo. O Gel tá perguntando aqui se é normal a pessoa fazer sexo todos os dias. Eu ainda não vi aqui alguém perguntar que foi um primo, né? Meu primo, quer saber? O pessoal tá sendo sincero, tô gostando. É o que a gente já falou da liberdade sexual, né? Exatamente, tá na hora. Veja bem, Gel, é normal. Se você tem desejo, tá com seu parceiro, você transar, geralmente isso acontece com as pessoas com uma idade menor. À medida que os aniversários vão se acumulando, a tendência é que essa frequência também vá diminuindo um pouco, porque a necessidade do organismo vai diminuindo. Por falar nisso, há pesquisas recentes dizendo que a média de relações sexuais do casal brasileiro seriam de 3 a 4 relações sexuais por semana. Mas, pelo visto, na verdade, isso pode e deve mudar, né? Porque você vai pela conscientização e pelo consentimento do casal. Pois é. Mas porque aí a pessoa fica, transa 3 a 4 vezes por semana. Senão eu não sou normal. Pois isto é uma média, e uma média considerando as pessoas que responderam à pesquisa, né? A faixa etária é importante, as condições de saúde é importante, as condições desse casal que a gente chama de díade. Como é que está essa relação desse par na horizontalidade? Uma pessoa que briga, se degladia o tempo inteiro e vai transar, será que essa relação vai ser boa? Então, assim, existem casais, no início de qualquer relação, não estou falando de casamento, né? A instituição, eu estou falando da relação. Quando começa uma relação, é capaz de transar 3, 4 vezes por dia. Tocou, já estão querendo transar. À medida que isso vai se tornando mais habitual, a coisa vai tendendo a diminuir. Então, dizer que a média é de 3 a 4 vezes por semana depende do público. Né? Depende da situação. Se você está de férias, você transa um pouco mais, porque está mais descansado. Se você está com um problema financeiro, naquele período você não vai querer transar. Um problema grave de saúde na família, então isso vai variando. Não existe aquela, esta semana eu só transei 2 vezes, viu? Tá anormal. Não. Vai ter semanas que você não vai transar. Vamos contrariar as pesquisas, gente. O importante é não ter também essa pressão, né? Essa obrigação também de ter, talvez isso iniba um pouco, né? Pois quando você tem uma obrigação, eu tenho que transar segunda, quarta, sexta, sábado e domingo e no feriado, no dia que houver. É rotina, é obrigação, não é desejo, né? Então, às vezes eu não estou nem preparado, mas eu tenho, como dizem assim, eu tenho que bater o ponto. Uma rapidinha. Gente, uma rapidinha é favorável. Quando se está com vontade. Falando em rapidinha, foi bom pra vocês essa rapidinha? Foi ótimo. Ficou com vontade de quero mais. Vamos marcar mais vezes pra a Cláudia vir aqui. Cláudia, quem quiser comprar esse livro aqui, Entre Mulheres, Quando Buscar um Sexólogo Clínico, onde é que acha? Internet, livraria? Ele está à venda exclusivamente no meu site, www.sexologaclaudiameireles.com. Pronto, o Ricardo vai botar as letrinhas ali para o público ler. E aí, quem quiser, quem estiver interessado, fala sobre muita coisa bacana. Esse livro aqui, acho que vale a pena comprar. E vamos marcar outras vezes para vir aqui. Totalmente. Quando a Juliana estiver numa outra fase da gestação, vão surgir mais dúvidas e a gente bate esse papo. Que bom, eu acho importante que um canal como o de vocês, que tem uma ampla gama de telespectadores, que a gente possa levar informações, né, sobre sexualidade, para que as pessoas vivam cada vez mais de forma prazerosa, mas lembrando que é importante o autorrespeito e o respeito comum. Bacana. É isso aí. Obrigada, viu, Cláudia? Obrigada a vocês. Esse foi o BNews Entrevista Triplo. A gente volta na próxima oportunidade. Até lá. Tchau. Tchau, até mais.